Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Pedro Ivo Moraes. Eu vim falar hoje de um dos projetos que mais vem ganhando meu coração nos últimos tempos, que é o Líderes na África. Bom, para quem não me conhece, eu trabalho já com formação de liderança e treinamento dentro de empresa há quase 20 anos já. Então posso falar aí que milhares de pessoas já tiveram comigo em treinamentos de como a gente desenvolve a liderança, seja em capacidades técnicas ou soft skills de capacidades emocionais, que é um pouco onde eu me especializei. Então vocês imaginam aí quanto tempo e quantas horas dentro de sala de aula eu já tive formando líderes em diversos temas distintos. Por que eu estou falando isso? Porque isso trouxe para mim uma visão bastante ampla do que é a formação e a transformação de um líder. E acho que é importante, antes de falar dessa intenção, o que eu acredito a partir disso, né? Eu parto muito de uma crença de que para a gente realmente ter um serviço para o mundo, a gente precisa ter uma transformação interna, né? Com talvez uma filosofia bastante atrelada a Gandhi, de que a gente precisa ser a mudança que a gente quer causar no mundo. E que liderança não é um ato somente de comandar ou direcionar pessoas que estão abaixo da gente, nossos colaboradores ou funcionários, mas muito mais um senso de ser no mundo, de servir aquilo que eu tenho dentro de mim, minha paixão, a vontade de que pessoas possam se desenvolver e serem melhores, seja no trabalho junto comigo ou seja em outro trabalho. Então é um senso muito de existência e visão perante o mundo. Porém, para que isso seja verdadeiro e realmente aconteça, a gente precisa passar por um trabalho interno de transformar isso que nós somos. O servir ao outro precisa ser um transbordar. Eu encho o meu copo, esse copo transborda em direção ao outro. E não uma entrega a qualquer custo em direção ao outro. Por isso que passa também por olhar por quais são as sombras que estão dentro da gente, quais são os buracos que a gente está tentando preencher. Bom, dito tudo isso, na minha experiência, os grandes trabalhos de transformação da liderança passam por esse lugar de transformação de si mesmo, de conhecer a si mesmo e aprender como é que essa minha forma de ser se relaciona com o mundo. E aí eu brinco que é uma moeda de dois lados, né? Eu me conheço e relaciono com o mundo e ao relacionar para o mundo eu me conheço também. Então a gente fica nesse ciclo de cooperação, né? De eu com o mundo. Por que eu estou explicando toda essa história? Porque depois de muitos anos trabalhando com isso e tendo essas experiências do que funciona e do que não funciona, eu acredito que hoje, por isso que eu estou muito apaixonado, o Líderes na África é para mim o maior programa de capacitação de liderança que eu conheço. Porque ele visa não só trazer questões técnicas, capacidades ligadas à liderança, mas ele passa realmente por um processo de transformação dessa dualidade de eu e mundo, né? Minha transformação e minha transformação do meu servir ao mundo. E o que é o Líderes na África? O Líderes na África é um programa que visa formar pessoas para essa nova visão do que é essa liderança, que passa por transformar a si mesmo e para conhecer e entregar esse si mesmo ao mundo, né? Esse servir. E ele começa são vários meses de programa, a gente vai ter alguns encontros online, onde a gente vai ter uma formação acontecendo. Essa formação ela é baseada em princípios da filosofia africana Ubuntu. Então, ela é uma formação e uma educação formal que foi criada em Portugal, então ela é uma formação internacional, que traz essa filosofia Ubuntu de eu sou porque nós somos, através de impactos de como é que a gente vê o mundo e a partir disso nossa visão de o que é ser esse líder, né? É uma academia que já formou centenas e milhares de pessoas. Então a gente vai ter isso acontecendo, paralelamente a isso, a gente vai ter um processo de amadurecimento de um servir, que esse servir vai acontecer na África em março de 2025. Então, tem essa parte de formação online que acontece durante o segundo semestre de 2024, ou seja, aí nos próximos meses. A gente tem um encontro presencial de uma formação mesmo, onde a gente vai ter diversas vivências voltadas ao autoconhecimento e também dessa filosofia Ubuntu em janeiro de 2025. E a gente vai preparando esse grupo que a gente vai fazer uma expedição que é talvez o ponto alto, onde a gente vai para a África, no Malawi, já considerado um dos países mais pobres do mundo, fazer um trabalho de voluntariado. Esse trabalho humanitário não é um trabalho somente de ajudar o outro, porque a gente acredita que ao ir à África, eu estou falando isso porque eu passei por essa experiência,
que ao ir à África a gente vai ajudar os outros e no final das contas quem acaba sendo ajudado somos nós. Mas é um trabalho de estar lá servindo, a gente vai viver isso dentro de um campo de refugiados com mais de 54 mil pessoas passando situação numa extrema vulnerabilidade, pessoas abaixo da linha da pobreza, e a gente vai estar lá servindo, fazendo bem, fazendo esse trabalho humanitário ao mesmo tempo que a gente se transforma. Por que isso é tão impactante, gente? Para finalizar o vídeo, e por que eu acredito que esse é o maior e melhor e mais completo trabalho de transformação de líderes que eu conheço. Nós, ao estarmos vivendo esse trabalho de voluntariado lá na África, o que acontece é que dentro de nós, os nossos valores, eles são resetados. É como se a forma como a gente conhece de humanidade, do que é ser humano, do que é ser um líder, fosse apagado e a gente fosse reconstruído, na minha visão, no que é no lugar certo. O que é o lugar certo? Precisamos ser humanos antes de sermos líderes. Porque o que a gente conhece hoje como sociedade, como humanidade, e aqui eu estou falando muito desse nosso mundo padrão, né, de empresas, trabalhos, ele tem um viés e uma polaridade invertida. É como se as entregas e a matéria e a conquista e as metas viessem antes da humanidade. Isso pode parecer bobo, pode parecer simples, mas é extremamente profundo quando isso acontece dentro de nós. Essa polaridade, de alguma forma, como se ela fosse corrigida e a gente percebesse que nós somos humanos e a partir dessa humanidade que é reconstruída, aí sim a gente pode ser um líder de verdade. E isso acontece de forma muito intensa e bonita quando a gente está servindo nesse trabalho que termina nessa expedição lá na África. Então, quando a gente está lá, esse senso que eu diria que é uma polaridade mesmo que se corrige dentro de nós, onde a gente percebe o que é ser humano, quando a gente está em contato com essas pessoas em extrema vulnerabilidade, que olham para a gente sorrindo, que olham para a gente com carinho, e a gente começa a ressignificar tudo que a gente conhece e entende sobre a nossa vida, vamos dizer assim, a nossa vida cotidiana em casa. E isso acontece de uma forma intensa, profunda, e a gente, de alguma forma, dentro de nós, a gente começa a reconhecer o que a gente nunca deveria ter esquecido, que é quem somos nós, o que é a nossa humanidade, o que é esse serviço. Então, pensa que lindo que é a gente passar por essa formação que vem trazendo esses conceitos da filosofia Ubuntu africana, eu sou porque nós somos, e quando a gente está vivendo isso no nosso cognitivo e passando por trabalhos de autoconhecimento e transformação no nosso coração, a gente vai servir e agir no mundo, nesse lugar tão simples, mas tão belo do ponto de vista de ensinar pra gente o que é a humanidade, que é estar lá com esses refugiados na África. Então, gente, de coração não falo isso por demagogia ou por ser um trabalho no qual eu estou presente, é de verdade o que eu acredito como o trabalho mais bonito e completo da transformação do que é ser um líder. Eu espero de coração que se você está ouvindo isso aqui até o final, possa ter sentido o chamado de estar com a gente nessa expedição. Essa expedição, Líderes na África, ela é para qualquer pessoa que visa transformar o seu senso de servir ao mundo. A gente tem desde pessoas que têm uma influência grande de impacto no mundo, seja por um influencer, seja pessoas que trabalham com comunidades, sejam líderes que querem impactar o seu sistema, como pessoas dentro de empresas também, líderes que querem entender um pouco essa visão e transformar a empresa no qual trabalham. Mas se você sente chamado de que você precisa viver isso, ser impactado por isso, porque você gostaria de servir mais, eu diria que você vai ser super bem-vindo na nossa expedição. Então, se te interessou, manda uma mensagem para mim que eu vou ter o imenso prazer de te explicar um pouco mais. Te convido também a assistir, entrar no www.lideresnaafrica.com.br para saber mais sobre o programa, custos, etc. Mas assistir também no meu Instagram as lives que eu fiz. Eu fiz uma live contando como é que foi a minha experiência, a minha transformação, e fiz uma live também com o fundador da Fraternidade Sem Fronteiras, que é a nossa ONG parceira, que é o Wagner Moura. Então quem quiser procura no meu Instagram, que é uma live linda onde ele explica sobre o que acontece lá na África, que é o que a gente vai visitar, tá bom? Um grande abraço e um grande beijo no coração de todos.